Bom, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma entrevista relacionada à evolução do rádio e da TV no Brasil com a minha avó. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como foi a vivência dela e a experiência que ela teve conforme os anos e como esses dois meios de comunicação afetaram a vida dela. Eu sou a Ana Carolina, Eu sou a Hilda Maria Veneziane Alves. então vamos lá, vó. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Então, na infância, meu pai escutava aquele radinho de pilha e eu ficava junto com ele escutando. Era futebol, música, às vezes até novela eu cheguei a escutar pelo rádio. E você lembra assim dos ambientes? Você acha que você criava esses ambientes na sua cabeça? Você ia ouvindo locutores, você ia junto nessa novela, na Isso. A música? gente participava assim, parecia que você estava junto com os atores, né? Gostava muito de assistir. As novelas era todo dia, passava no mesmo horário. E futebol era sempre à noite, com o meu pai, que eu costumava escutar. Que legal. E você lembra se você ouvia rádio reunido com seus familiares, se era no carro, como que era? Não, era em casa. No carro eu nunca escutei rádio. Naquele tempo nem carro a gente tinha. Mas em casa a gente ouvia bastante. Meu pai vivia com o radinho no ouvido, que era aqueles radinhos de pilha. E eu ficava junto com ele, eh, até luta livre, escutava. Que legal. Diferente, né? Que hoje em dia é tão. A gente vê, né? E imagina só ouvir. É só ouvir. Lembrar. Só ouvir. Aí o locutor é que ia falando dos socos que tinha dado, essas coisas. E do que mais você gostava no rádio antigamente? As Música, músicas? gostava muito de música. Sempre gostei de música. Escutava, no meu tempo tinha umas músicas bonitas. E você lembra de programas antigos? Ixi, não vou lembrar. Não tem problema. Mas, né, as novelas que você Novela, falou. sim, novela era todo dia, passava no mesmo horário um pedacinho da novela. Que legal. E teve contato com alguma emissora ou algum artista do rádio, assim? Já participou de algum programa? Não, o programa nunca assisti. Eu só conheci um cantor numa Formatura? formatura, que foi o Agostinho dos Santos, que eu vi ele pessoalmente aquele tempo. É, e de comerciais de rádio, aqueles jingles de produto, você lembra de algum? Eu tenho muita, mas nossa, era da Gessi Lever, marcou. Tinha meu avô que falava: ai, esses programas só tem propaganda? Só faz propaganda no rádio? E como era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? Você lembra assim como ele era? Então, o primeiro que eu lembro foi esse de pilha que meu pai tinha, depois ele comprou um de válvula. Aí ele foi um pouquinho melhor, aí todo mundo escutava no mesmo tempo, né? Aí ficou bastante tempo aquele rádio com meu pai. Aí tinha antena, tudo aquelas coisas. Às vezes tinha interferência, tinha que mudar a antena, né? É isso mesmo. E o que mais foi marcante pra você, assim, que você ouviu pelo rádio? Algum jogo específico, alguma notícia específica? Vou lembrar, né? Aqui tá dando alguns exemplos, assim, a Copa, algumas Copas. Você lembra de ter Ah, sim. acompanhado? É, Copa do Mundo, sim. Aham. Verdade. E as festas juninas nessa época. E você ouve a rádio atualmente? Não. Não. Faz muitos anos que eu não ouço rádio. Que me faz falta, mas como eu não tenho rádio, só tenho do rádio relógio, então eu não. E podcast, você ouve? Podcast é esse canal de comunicação que as pessoas, né, acabam trazendo conversas, notícias. É como se fosse um rádio, né, assim como o rádio era, mas dentro dos aparelhos de celular. Nunca vi isso aí. Não? Eu escuto vocês falar, mas nem sabia o que era isso. Tá bom, essas foram as perguntas diárias. Você acha que você tem alguma outra coisa De rádio? que você lembra, que você queria falar? Porque mais tempo, eu era menina, né? Então, era mais na menina. infância, na juventude. É, juventude. A televisão, eu lembro que. Bom, você vai começar a falar da televisão. Mas se você quiser. Então, da televisão, eu lembro que tinha a vizinha ela tinha uma janela grande, ela deixava a televisão ligada
e ficava todas as meninadas penduradas No no muro, muro assim, para assistir a televisão. Muito, assisti muitos anos, porque meu pai não tinha. Como era o aparelho de TV que tinha na sua casa? Assim, na infância? Depois de muitos anos, meu pai comprou, chamava Admiral, era uma branca e preta e era de plástico, que eu me lembro foi isso. Não tinha cores ainda. Não. E você assistia junto com outras pessoas ou era só você? Não, assistia minha mãe, meus irmãos, assistia junto. E o que você mais gostava de assistir? Era o Circo do Arrelia. Era todo domingo que a gente assistia. Ficava a tarde inteira assistindo o Circo do Arrelia. Oh, que Tinha o Arrelia, o divertido. Pimentinha. E você lembra de programas antigos? Teve esse, né? Tinha o Almoço com as Estrelas, era Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Aham. Era de sábado, também vinha todos os artistas almoçar e cantavam e era entrevistado. Gostava também muito. E você participou de algum programa de TV? Também não. Não. E o que mais marcou você, que você acompanhou pela TV? Aí tinha tudo, tinha até guerra passava lá. E você assiste TV atualmente? Assisto, E gosta? gosto. E o que você costuma ver? Eu gosto de ver principalmente futebol do Palmeiras. E o que mais? Gosto de ver novela. Estou assistindo uma novela turca, Força de Mulher. Eu estou adorando. Tá no fim já a novela. Gosto muito. E vejo essa que passa a tarde, de mulheres. Você gosta de ver, então, programas de entretenimento? De tarde ver- passa comida, passa médicos, passa cantores. Muito bom. Vai das 2h30 até às 6 horas. E aí ver a vida dos famosos, as fofocas. Isso mesmo. Assisto, tem muita fofoca. Aham. E assiste Eu passo a culinária, tarde. né? Que passa Culinária, tempo. bastante. E assim eu vou passando a minha tarde. Que legal. E vídeos no YouTube, você costuma assistir? Eu assisto o futebol no YouTube só. Mas de vez em quando, né? De vez em Prefere quando. ainda TV. Prefiro, mas quando não tem às vezes não tem na televisão normal, eu assisto no. Legal. Bom, vó, essa foi a entrevista. Espero que você tenha relembrado. Foi muito legal te entrevistar. Você foi muito bem e é isso. Desculpa alguma coisa. Imagina, vó. Então é isso, gente. Muito obrigada. E a gente encerra por aqui. Tchau. Tchau. Obrigada, Aninha.